Isso pelo fato de a situação estar tão agravante que a única forma do meu filho pedir ajuda, a única forma da minha filha pedir ajuda é lançá-los na rua mesmo e deixá-los que cheguem ao fundo do poço, porque só assim vão cair na consciência. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil para um pai, para uma mãe se comportar dessa forma, mas às vezes é o caminho necessário para que o dependente químico venha pedir ajuda. É muito difícil. Então, essa consciência também dos familiares do codependente é muito importante. Muito importante porque isso vai ajudar, isso vai corroborar para que o dependente químico ele chegue ao estado de consciência. Ele realmente, a realidade, porque ele vive no mundo irreal. A dependência química é um mundo irreal. Ele vive numa irrealidade. A realidade dele é completamente diferente da realidade das pessoas normais que não são dependentes químicos. Então, ele tem que voltar para a realidade, né? E como você vai fazer isso? Facilitando as coisas? Porque se você encontrar facilidade, ele vai passar o resto da sua vida na dependência química. Tem aqueles que servem de muleta para ele, que vivem carregando ele no colo, facilitando as coisas para ele. Mas se você dificultar as coisas para ele, as coisas começarem a se tornar difíceis, e às vezes é somente através da dificuldade que acordamos para a realidade. Então, antes de entrar no assunto do mecanismo de defesa da doença, eu gostaria de estar fazendo um apelo para você que é codependente, para você que sofre essa situação na sua casa, fazer um apelo para que você realmente se desperte para essa consciência também. Você saber que somente o seu ente querido, somente aquele que são dependentes químicos que está na sua família, irão poder ser ajudados se houver neles uma aceitação e uma consciência que realmente eles precisam de ajuda. Do contrário, dificilmente. Felizmente, eu acredito nisso. Às vezes o preço para que se chegue a essa consciência, a essa aceitação, é muito caro. Realmente o preço é muito caro. E são poucos que realmente conseguem chegar a esse estado de consciência. Então, esse é a primeira fase importante para a recuperação. Sem ela, eu acredito que não haverá um resultado satisfatório. Com meras exceções. Tá bom, então vamos falar sobre o mecanismo de defesa então. Eu não aceito que eu sou um dependente químico. E a dependência química me traz satisfação. Tá? Então tudo aquilo que me traz satisfação, eu vou defender com unhas e dentes. Então, para que eu venha defender essa satisfação, entre aspas, que é a dependência química que há em mim, que não podemos negar, né? A dependência química de alguma forma traz uma satisfação. As pessoas não usam droga para se sentirem insatisfeitas, ela traz uma satisfação. Então, tudo aquilo que vem combater essa satisfação que a droga traz de mim, eu vou combater, com certeza, até de forma inconsciente. Então, esse processo, ele cria mecanismos de defesa da dependência química. É um assunto muito interessante que nós devemos ter a consciência.
Eu quero ser bem breve na colocação de cada item do mecanismo de defesa, porque é muito complexo, é muito profundo isso. Mas eu quero estar abordando cada um dos pontos importantes do mecanismo. Podemos dividir o mecanismo de defesa em 3 grupos. O primeiro deles é a realidade rejeitada, relativa aqui a comportamento. Então veja bem, a partir do momento que o dependente químico, ele, até de forma inconsciente, ele consegue, seu subconsciente consegue identificar que a dependência química que há nele e que traz satisfação está em risco, a primeira coisa é o isolamento social. Isso é, o dependente químico sabe que o fato dele ficar em certos grupos, no meio de familiares, de pessoas que são contra a sua dependência química, certamente irão criticá-los pelo fato. Então, esses dependentes químicos, essa manifestação, esse mecanismo de defesa faz com que o dependente químico se isole, fuja da realidade, fuja daquele convívio social. O isolamento é um mecanismo de defesa realmente, né? Então, como isso é fato, a não aceitação corre o risco de ser criticado, de ser bombardeado. Então veja bem, quem vai ser agora o meu grupo social, as pessoas que eu vou conviver sendo dependente químico? Pessoas que não vão trazer ameaça para a minha dependência química, pessoas que não vão me criticar, mas pessoas que falem a mesma língua, a mesma linguagem, provavelmente são outros usuários, né? Pessoas que também são portadores da dependência química. Então se isola dos seus familiares, se isola daqueles que combatem e os criticam, e começam então a ter a convivência com pessoas que também usam a droga, o álcool, e assim são também dependentes químicos, e sabe que essas pessoas não irão ser ameaças para ela. A doença que no mecanismo de defesa é a agressividade. Tá? Mediante ao momento que eu sou, que eu não aceito que eu sou dependente químico. Eu, como dependente químico, não aceito que eu sou dependente químico. Suposição. Suponhamos que eu fosse um dependente químico. Eu não aceito a minha dependência química e não admito que sou um dependente químico. Então, todos aqueles que vêm me criticar, todos aqueles que vêm falar alguma coisa com relação a isso, eu vou agir com agressividade. A manifestação contra essas pessoas serão de agressividade realmente. Então a agressividade é o segundo ponto. Primeiro é o isolamento, o segundo é a agressividade. Então é uma manifestação do mecanismo de defesa da doença também. A falta de admissão, a falta de admitirmos que somos. Um outro ponto do mecanismo de defesa é a prepotência. É um sentimento falso de superioridade e de autoafirmação, né? De forma exagerada. A dependência química, pelo fato dela trazer uma certa degradação, um certo comprometimento em certas áreas da vida, o dependente químico, é óbvio que ele tem qualidades, ele tem potencial também. Então ele canaliza toda aquela falta, aquela negatividade que a dependência química trouxe em certas áreas da sua vida para as suas qualidades. Isso os torna prepotentes, é um fator de compensação, né? Eu sou, apesar de eu ter toda aquela situação negativa em razão do uso da vida ativa, por outro lado, né, eu sou um bom jogador de futebol. Por outro lado, eu sou um bom artista, um bom profissional liberal, um bom profissional em tal área. Eu sou bom em alguma coisa, não só bom, eu sou superior em alguma coisa. Então,
E isso, de alguma forma, traz o quê? Uma compensação pelo fato das percas que eu estou tendo em razão da minha vida ativa como dependente químico. A prepotência é um sentimento exagerado, canalizado a certas qualidades que de fato irão compensar as percas. Isso é uma forma também, é um mecanismo de defesa também da doença. Bom, o quarto ponto do mecanismo de defesa é o desafio. O desafio é o seguinte: normalmente quem é dependente químico, a dependência química está associada com a imoralidade, com uma série de crenças, mitos, né? Quem é dependente químico, há realmente um certo preconceito. Por que não ser um dependente químico diferenciado? Eu posso ser um dependente químico, eu posso ser um bom dependente químico, e eu faço disso um desafio. Mas não existe isso. Isso é um mecanismo de defesa também. Não existe dependente químico bom, principalmente aqueles que fazem uso de drogas, a qual gera neles uma compulsão pelo uso. Fatalmente eles vão cometer atos infracionais, eles vão acabar subtraindo aquilo que não é seu para arrumar dinheiro, às vezes para comprar droga, em atos infracionais, roubo, crimes. Então, o desafio do dependente químico realmente é quando ele coloca lá no seu subconsciente, traz para o consciente, que realmente ele pode ser um dependente químico bom. Ele toma isso como um desafio. Ele faz disso um desafio. Eu vou ser um dependente químico, porém, entre aspas, bom. E isso, de alguma forma, vem proteger realmente a doença. A doença fica instalada ali e ele começa a assumir aquele papel de bonzinho, de ser diferente dos demais dependentes químicos. Mas, mera ilusão. Não existe isso. Impossível isso. Então, é uma maneira de maquiar a realidade. É uma maneira de fazer com que a realidade seja... O quinto ponto do mecanismo de defesa é a impulsividade. O impulsivo, ele radicaliza ao máximo o seu código de ética e conduta. Ele não abre um mínimo espaço para a dúvida e para o erro. Ele está convencido daquilo que ele é. Ele se convence em certas ideias, se estabelece em certas ideias e não se move de fato. E muitas vezes o impulsivo, Ciro, ele assimila transitoriamente de uma pessoa real e representa o papel da mesma, às vezes até anulando a sua própria personalidade. Não, fulano usa droga e está lá, é um ator, é um cantor famoso, né? E ele foca, né? Ele foca nisso, radicaliza isso e não abre espaço para qualquer tipo de dúvida. Bom, um outro ponto de extrema importância no mecanismo de defesa é a intolerância. A intolerância com a realidade. Nós estamos falando da primeira parte que classifica o mecanismo de defesa, que é a realidade que é rejeitada. Então veja bem, a realidade, a intolerância, ela vem de fato,
não concordar com os princípios, a prática de costumes, a realidade com a qual eu convivo. Eu me torno intolerante. O isolamento não se dá somente se isolar das pessoas que podem oferecer risco à dependência química, mas também ser intolerante com situações, ser intolerante com a própria realidade, as quais podem, de alguma forma, vir a ser uma ameaça para a dependência química. Então, o dependente químico, no mecanismo de defesa, ele se torna intolerante com a realidade e ele foge dessa realidade, né? Então, a intolerância é mais um mecanismo de defesa da doença. Então, eu já não convivo mais, não só com aquele grupo social, né? Mas eu não convivo mais com as crenças, com os costumes da sociedade. Eu acabo me isolando pelo fato de ser intolerante com a realidade, de eu rejeitar aquela realidade. A manifestação de intolerância é também mais um mecanismo de defesa da própria doença, a qual afasta o dependente químico não só das pessoas, mas da própria realidade. O sétimo ponto e mecanismo de defesa é a projeção. O que é a projeção? A projeção é eu ter a consciência que eu estou sofrendo um dano pelo fato da vida ativa, porém, a culpa não é da dependência química, a culpa não é minha, mas a culpa é do outro. E eu projeto no outro e culpo o outro em razão da minha desgraça. Esse é uma forma também que o nosso subconsciente ele tenta defender de fato a dependência química. Então eu estou na situação que eu estou, não por causa da dependência química, mas culpa tua. Eu estou na situação que eu estou, as dores que eu estou sentindo, a culpa é de fulano, é de ciclano, é do governo, é da situação, enfim. Eu projeto, Eu projeto no outro, e em outro a razão dos meus fracassos. Só que se você for analisar, realmente ele está sofrendo toda aquela consequência danosa na sua vida em razão da vida ativa, no uso do álcool e da droga. Então é também um mecanismo de defesa muito interessante. Outro mecanismo de defesa da doença é a própria negação, a negação da realidade. A maioria dos dependentes químicos estão sofrendo em razão da própria vida ativa. Aquilo traz danos, mas parece que de forma até inconsciente ele bloqueia a percepção daquela realidade. Parece que ele não consegue, todo mundo ao seu redor consegue ver os danos que aquilo está trazendo para a sua vida, mas ele próprio, apesar de ter a percepção, ele nega. Não, eu jamais. Não, que não está acontecendo isso. É um fato isolado, não em decorrência da vida ativa, não em decorrência da dependência química. Então, essa própria negação é uma forma é um mecanismo de defesa também da própria doença. Negar as consequências da realidade negativa qual o dependente químico está vivendo. Ele nega os fatos. Não é em razão do uso, não é em razão. Ele se autoanula, a própria realidade. Apesar de estar vivendo, às vezes, até em momentos de dificuldades, em razão da vida ativa, ele simplesmente bloqueia aquela percepção.
faz de conta que a vida passa de forma superficial. Um outro mecanismo de defesa da doença é a fixação. A negação também é um mecanismo de defesa. É o estabelecimento a certos padrões, a certas ideias, a certas crenças, as quais ele estabelece e ali ele se fixa, impedindo que haja um amadurecimento, uma evolução espiritual, intelectual, uma evolução moral. Então ele se fixa, a fixação é melhor ficar aqui, né, do que eu evoluir. E aí ele fica naquele mundinho, né, entre aspas, naqueles pensamentos estabelecidos e fixados, os quais irão proteger a doença. A doença será protegida ali, porque, concorda comigo, se ele sair daquele território de conhecimentos em busca de uma evolução, certamente ele vai ter uma percepção da tamanha destruição, certamente ele vai ter uma consciência mais ampla. Então, pelo fato de colocar em risco a dependência química, o próprio subconsciente os fixa em certas ideias. Ali eles se radicalizam, e ali eles se estabelecem, e ali eles formatam, configuram a sua vida. Então é muito difícil o dependente químico ele se mover daquela situação, ele se fixa naquela situação. Isso é uma forma de proteção também, é um mecanismo de defesa também da própria doença, né? Essa fixação que vai certamente impedir que o dependente químico amadureça, cresça. O dependente químico sempre será aquela pessoa, viverá naquele mundinho. Infelizmente, é um mecanismo de defesa da própria. E o último ponto desse mecanismo de defesa, que seria o 10º, né, dentro da realidade que é rejeitada, uma realidade que o dependente químico rejeita. Ele vive uma realidade, porém, ele a rejeita. Negligenciar o presente. É óbvio, né? Isso é fato. A vida ativa vai trazer uma realidade terrível, uma realidade catastrófica e sem dúvida, com consequências alarmantes, terrível mesmo. Porém, o mecanismo de defesa, de forma até inconsciente, né, o indivíduo ele foca, ele transfere toda aquela negatividade, aquelas consequências, não ao objeto em si, que é a dependência química, mas a outros fatores. Tá, eu estou vivendo toda essa situação, culpa do meu pai. Eu estou vivendo toda essa situação, culpa da minha mãe, culpa da minha esposa, culpa da sociedade, culpa do presidente da república, do parlamento, e sei lá. Ele transfere toda a sua realidade, negligenciando realmente a verdadeira razão pela qual faz com que ele viva aquela situação. Ele negligencia de fato a verdadeira razão, né? Transferindo isso para outra, canalizando isso, focando isso para outros objetos. O subconsciente faz isso. Não, você está sofrendo não é por causa da dependência química, mas não pelo fato de ser um dependente químico. Está sofrendo porque vivemos num país de desemprego, você está sofrendo porque as coisas é difícil mesmo, essa doença que tem em você, sabe, seu casamento que não deu certo. Ele começa a arrumar fatos que venham justificar